Podia pôr um pouquinho mais. Aqui, ó, ele, né? Aí, transmitir ao vivo, tá certo. Boa tarde, doutor Antônio Carlos. Como está? Tudo Oi, bem? tudo ótimo, professor Fernando Passos. Que honra. Tudo bom. Alegria minha também, dos araraquarenses e Muito de bom. todos os que nos ouvem, né? Já estamos, eu fiquei sabendo, acompanhando também a sua programação, professor Ives, com o ministro Gilmar Mendes. Eu fiquei honrado e preocupado de ficar na sequência desses Ah, nomes, enfim, tão luminares do direito brasileiro. Mas é uma honra aqui poder trocar essas ideias com meu querido amigo, professor Fernando Passos. Agradeço o convite que veio da Uniara, do nosso reitor, professor Luiz Felipe. Enfim, estou aqui à disposição e me sentindo abraçado pela cidade do sol que é Araraquara. hoje muita gente me ligou e falando que ouviria em respeito à vossa cultura, os nossos amigos de Curitiba, o João Ricardo, É né? muito bom. E também professores do Mackenzie, que E, ó, foram seus alunos, hoje já são professores, né? Todos muito entusiasmados, e o pessoal do direito comercial, onde eu milito mais, né? que Mas bom. eu queria, primeiramente, agradecer o nosso internauta, que tem nos acompanhado e tem sido uma honra para nós. E realmente é um momento, né, doutor Antônio Carlos, de tanta dificuldade, e nós estamos procurando contribuir, não é, com as pessoas. Tem amigos meus que falam assim, eu não aguento mais ficar em casa assistindo filme, Eu queria entender um pouco as coisas do mundo de uma forma mais explicativa do que os telejornais, né? Os Claro, telejornais, independente de qualquer forma, eles são muito rápidos, obviamente, não é? evidente. Então, a gente fazer um debate com uma maior qualidade e para um público heterogêneo é muito importante para que as pessoas elas realmente possam se aprofundar. E o doutor Antônio Carlos Amaral, ele dispensa apresentações, mas eu queria dizer a todos que me ouvem que ele é professor hoje visitante da Columbia Law School em Nova York, onde eu tive a honra de estar com uma comitiva de senhores deputados apresentando o projeto de Código Comercial numa reunião extraordinária que fizemos na Colômbia. Também, doutor Antônio Carlos é Master of Law pela Harvard Law School, onde, na Harvard, que eu considero a melhor universidade do mundo, onde eu estive também, por convite do doutor Antônio Carlos, num seminário épico que fizemos há quantos anos, não é? O doutor Antônio Carlos propôs, e um seminário que me impressionou, porque lá se discutiu temas que hoje são corriqueiros e que nenhum de nós nunca tinha no mundo ouvido falar, né? Aquela comitiva toda de grandes advogados, juristas, mas não tinha ouvido falar. E ali em Harvard já se antecipava soluções possíveis, né? E foi graças... E se antecipava problemas também, né? E se antecipavam problemas, mais problemas ainda para reflexão, talvez, né? Então, o que é próprio de Harvard, né? E vê-lo sempre tão próximo a Harvard, o doutor Antônio Carlos criou aqui a Harvard Law School Association, a Associação dos Estudantes no Brasil, foi o primeiro presidente, né? Tive a honra também de estar presente naquela palestra memorável. Então, realmente é uma pessoa que tem muitos conhecimentos para todos nós e para trocar essas nossas ideias. Ele é um profundo admirador da nossa Uniara, já esteve aqui, virá este ano, se Deus quiser, para a nossa Semana Jurídica, já é o nosso convidado de honra. E eu queria agradecer também ao professor Luiz Felipe Cabral Mauro, que nos assiste com grande entusiasmo, ele que é entusiasta do doutor Antônio Carlos, o presidente da OAB de Araraquara, Tiago Romano, o doutor Tiago também, os empresários da cidade, através das suas lideranças maiores, o doutor Antônio Delisa Neto e José Janone Júnior, que estão muito preocupados também com os temas que nós temos trazido, estão pedindo para os empresários acompanhar. E o tema de hoje é um tema de muita reflexão,
porque é o tema da renegociação de contratos e litígios no Brasil e exterior. Nós estamos, evidentemente, verificando que com a pandemia não é possível, evidentemente, evitar fecharmos os olhos para uma realidade que fará com que seja praticamente inevitável que muitos contratos tenham que ser renegociados. Mas isto ofende muito uma luta de tantos anos nossa e dos estados democraticamente mais avançados de respeito ao contrato, porque o respeito ao contrato sempre trouxe muita segurança jurídica para o investidor. E os povos que mais se desenvolveram fizeram respeitar os seus contratos, não é? Então, nós temos agora uma lei de liberdade econômica, agora ainda tentando forçar ainda mais, né, o respeito aos contratos, e vimos nós agora dizer, olha, vamos precisar socorrer aos velhos institutos do direito civil para renegociar, eventualmente renegociar contratos. Então, o judiciário não vai suportar essa revisão, evidentemente, nós temos que buscar outras formas, e é nesse sentido, com vossa experiência internacional, o senhor que hoje, inclusive, está falando aí dos Estados Unidos, onde realiza trabalhos tanto aí como aqui, né, numa ponte aérea interminável, pode nos mostrar um pouco também esta visão do mundo, de como fazer isso e quais são os caminhos necessários para enfrentarmos a pandemia nessa renegociação de contratos, com transparência, boa-fé contratual, impedindo que alguns se aproveitem, obviamente, não é? Então, eu gostaria muito de passar a palavra ao nosso estimado professor, amigo, doutor Antônio Carlos Rodrigues do Amaral. Muito obrigado, professor Fernando Passos. Bom, eu começaria com uma ressalva, né? Quando nós analisamos uma crise como essa do coronavírus, né? Hoje, vamos dizer, disseminada por mais de 170 países, é difícil saber as consequências, obviamente, que isso trará para as relações comerciais, né? Nós temos, obviamente, alguns setores que estão saindo privilegiados, boa parte do nosso agronegócio, na realidade, está se dando bem, porque aumentando a desvalorização da moeda brasileira, nossos produtos se transformam em produtos mais competitivos no exterior. Mas nós sabemos que também o agronegócio vai ter que comprar os insumos e boa parte desses insumos é em dólar. Então, esse benefício de hoje poderá se transformar amanhã numa onerosidade maior no futuro. Nos primeiros 3 meses do ano, janeiro, fevereiro e março, o Brasil exportou mais produtos agrícolas do que nós exportamos no ano passado ou nos últimos 2 anos. Quer dizer, então, há um pedaço da sociedade brasileira que está se beneficiando. Por outro lado, nós temos uma grande incógnita, né? Aqui a minha ressalva é a mesma ressalva que fazem os médicos, ou principalmente os gestores de saúde pública sobre o coronavírus, que ninguém sabe o que o coronavírus ou a Covid-19 vai efetivamente implicar na vida da sociedade. E essa ausência de resposta adequada dos setores de saúde pública, gerando essa crise na saúde pública, gera muitas reações também que nós não conseguimos ter muito controle, né? Nos números internacionais, há estudos do professor Katz de Yale, o professor Hausman de Harvard, agora estudos dessa semana que saíram da Universidade de Stanford. Vários estudos mostram mais ou menos o seguinte: é de 100% da população que será afetada pela Covid-19, mais ou menos 86% serão assintomáticos. 13% sofrerão entre uma gripe, um resfriado fraco e uma gripe forte. 1% será internado. Desse 1%, 0,2% da população total, ou 20% desse 1%, poderão ir a óbito, e normalmente essa letalidade do coronavírus é em função de comorbidades existentes, né? A pessoa que já tinha problemas cardiovasculares, com pressão alta, diabetes, obesidade e assim por diante. Então, o que nós sabemos em relação a essa crise do coronavírus? É que ela tem uma letalidade baixa, mas uma progressão muito alta. Essa progressão muito alta é que poderia gerar esse impacto nos serviços de saúde, então por isso que, enfim, se trabalha com essa questão de achatamento da curva. Agora, esse achatamento da curva, ninguém sabe ao certo quando vem o pico, quando não vem o pico.
Então, vou dar um exemplo, né? Na África, nós não ouvimos falar de coronavírus. Por quê? Não porque não exista coronavírus, mas como o sistema de saúde na África é muito precário, não faz diferença para eles ter isolamento social ou não ter isolamento social. Então, a gente não ouve falar da África. E as questões que nós temos visto é que vamos dizer, a reação dos governos à crise de saúde pública gerada pelo coronavírus é que gerou artificialmente uma crise econômica. Por que artificialmente? Porque é um elemento exógeno à economia. Quer dizer, a economia estava muito bem, a maioria dos países estavam crescendo, o Brasil, obviamente, não estava, nós estávamos gerindo uma crise econômica, mas aqui nos Estados Unidos as bolsas de valores estavam subindo, estavam com pleno emprego. Então, esse fator exógeno introduziu-se na economia e gerou um grande descompasso, né? Então, nós saímos aqui de pleno emprego em dezembro e 3 meses depois, 4 meses depois, com 23 milhões de desempregados. Então, obviamente, é difícil saber o impacto que isso trará na sociedade e nós não sabemos em quanto tempo a economia começará novamente a ser retomada. E como a economia não é retomada, ontem a ONU, por exemplo, antes de ontem, a ONU lançou algumas informações que vai jogar milhões de pessoas na pobreza, os índices de desemprego são muito crescentes. Então, obviamente, isso impacta o nosso tema, que é a questão dos contratos. Porque ou nós temos empresas que estão sofrendo com insolvência, ou elas mesmas virando insolventes, e assim nós temos que readequar toda essa grande questão da sociedade. A história da humanidade é uma história de crises, né? De gestão de crises, né? São guerras, são pandemias, são crises geradas por fenômenos da natureza, enfim. Então, nós sabemos que essas crises, elas vêm e vão. E, obviamente, quando estamos no meio dela, todos estamos sofrendo. Mas, por causa disso, professor Fernando, nós sabemos que no campo contratual, nos 2.500 anos de história que nós temos desde o desenvolvimento do direito romano, o direito já foi se adequando à gestão de crises, né? E como refazer, rebalancear os contratos. O princípio que vem, muito anterior até o direito romano, quer dizer, um princípio que vem nas bases do direito natural, é que os contratos devam ser cumpridos, né? Então, que os romanos vão estruturar naquele brocardo, pacta sunt servanda. Então, os contratos devem ser cumpridos. Que contratos devem ser cumpridos? Aqueles contratos que, como ensina hoje, por exemplo, o direito civil, aquele que foi firmado por partes capazes e legítimas, cujo objeto é lícito, né? A forma não vedada em lei ou a forma prescrita em lei. O que vale dizer? Um contrato formado de acordo com os princípios básicos do direito privado, que nasce lá ou cresce se desenvolve a partir do direito romano, atendidas as condições de validade do contrato, partes capazes, objeto lícito e a forma não vedada em lei ou da forma prescrita em lei, deve ser cumprido. Esta é a regra. Aí nós temos as crises, né? Quando vem as crises, nós podemos ter o quê? Uma onerosidade excessiva de um lado, quer dizer, o contrato fica muito caro, muito oneroso para uma das partes o cumprir, ou questões de caso fortuito ou força maior, chamados act of God no direito anglo-saxão, que é o ato de Deus, né? Quer dizer, incontrolável pelo ser humano, ou força maior, quer dizer, são fenômenos externos àquela realidade do contrato que desequilibram o contrato. Por isso, essa é uma questão que já vinha da filosofia moral do direito próprio dos romanos, do próprio direito romano, e vai se inserir ao longo da Idade Média no conceito jurídico e se constrói no século XV, século XVI, quando se estabelecem muitos pressupostos do direito privado moderno e também vai coincidir com o nascimento dos Estados-nação, com a ideia de soberania, o complementar da cláusula pacta sunt servanda. Então, se faz um complemento neste raciocínio filosófico do rebus sic stantibus. Os contratos devem ser cumpridos estando assim as coisas. Então, essa é a teoria da imprevisão. Então, se ocorrer um fato extraordinário que impeça o cumprimento da obrigação, normalmente força maior
o caso fortuito, que hoje, no artigo 393 do Código Brasileiro, Civil Brasileiro, não fazemos essa distinção, porque na Europa também não se faz, se raciocina força maior ao caso fortuito, ou seja, é um fato externo à relação das partes que impede o cumprimento do contrato. Então, isso leva a uma resolução forçada do contrato antes do seu término. Ou então, algum elemento que cause uma oneração excessiva ao contrato, e esta oneração excessiva para a qual as partes não concorrem, quer dizer, um fator externo à vontade das partes, leva a que haja uma obrigação de se reequilibrar a obrigação originalmente contratada. Em que sentido? Para mudar o contrato, não para mudar na sua essência, mas, pelo contrário, para retornar a validade do contrato à sua estruturação original, ao seu equilíbrio original. Por isso que nós escolhemos, inclusive, o tema como uma renegociação, né? Não é uma exclusão do contrato ou um rompimento do contrato. O nosso entendimento é que esse é o momento realmente das partes sentarem, e acho que nós vamos abordar isso logo mais, para renegociarem esses contratos, porque elas não deram causa à questão externa que desvalorizou a situação contratual pensada, não é aquela no momento, não é conforme o senhor bem explicou, não é a mesma no momento em que o contrato foi consubstanciado, e isso alterou de tal forma, mas é preciso, né, doutor Antônio Carlos, para evitar que o judiciário seja assoberbado de questões que não envolvessem uma eventual renegociação de contrato, mas sejam outras dificuldades que o empresário, por exemplo, pode estar passando, para que não se utilize desse argumento e sim utilize de outros argumentos lá possíveis. Então, como que o senhor verifica a delimitação? O senhor acha que vai delimitar no tempo? O senhor acha que vai ter que explicar, olha, essa dificuldade ocorreu desde março ou ela já vinha ocorrendo antes? Como que, para a gente ferir essa santidade dos contratos, como nós chamamos, né? Quais são os pressupostos que nós vamos precisar orientar os clientes e a sociedade para que busquem a melhor negociação? Eu acho que nós temos que ver sobre vários aspectos, evidentemente, essa temática, né? Porque a influência que terá na vida econômica dos contratos, seja dos contratos brasileiros, domésticos, contratos internacionais, os litígios, esse ponto que o senhor bem levantou, quer dizer, travancar o Poder Judiciário, quer dizer, como que nós vamos resolver isso? Vamos levantar primeiro algumas dessas questões, das suas complexidades, para ver se a gente consegue encontrar algum caminho, né? Principalmente para o empresário, os advogados que precisam trabalhar nessa área, e podemos tratar um pouquinho dessas nossas impressões. Eu vou dar um exemplo quando tiver a honra de ser convidado para fazer essa live aqui com o querido professor Fernando Passos, sobre teoria da imprevisão. Eu me lembrei, não sei se conseguem ver, aqui é um pequeno artigo, chama-se Teoria da Imprevisão e a Dívida dos Cafeicultores. Então, esse aqui foi um artigo que eu escrevi 23 de março de 1988. 1988. Eu me formei em 86, então em 88 eu já tinha um artigo publicado aqui no Jornal do Estado de São Paulo, discutindo, na época, a dívida de cafeicultores e teoria da imprevisão. Então, a teoria da imprevisão, como eu disse, não é algo novo, é algo que já vem há 4, 5 séculos e esse tema vai sendo retomado. Vamos ver, por exemplo, um exemplo aqui que eu vi que outro dia o senhor fez uma live de direito penal sobre a questão de criminalização de tributos, né? Então, por exemplo, essa questão do rebus sic stantibus, né? Quer dizer, estando assim as coisas, esse abrandamento da rigidez contratual, nós vemos no caso, por exemplo, de coação irresistível, né? O artigo 22 do Código Penal diz: se o fato é cometido sob coação irresistível, só é punido o autor da coação. O artigo 23 trata da exclusão de licitude. Não há crime quando a gente pratica o ato em estado de necessidade. E o artigo 24 define o estado de necessidade como aquele estado também irresistível que a pessoa não
criou por sua própria vontade, mas cujo sacrifício não lhe era esperado, quer dizer, ele não podia resistir. Olha que interessante, se nós vamos para os tratados internacionais, só para dar um exemplo, os tratados firmados entre países, por exemplo, os tratados de comércio, né, os tratados como o GATT, né, os tratados da Organização Mundial do Comércio, que regulam o comércio e os serviços prestados entre a nação, nas cláusulas de exclusão da obrigação está força maior, força major, distress é coação, coação irresistível, e necessity, necessidade, estado de necessidade. Então, por exemplo, essas cláusulas que se aplicam ao direito público internacional, no caso dos contratos, dos tratados internacionais, se refletem, por exemplo, no direito penal, no estado de necessidade no direito penal. Agora, para a validade dessas cláusulas, por exemplo, no caso do direito penal que nós estamos vendo, nós temos que entender que elas são irresistíveis e que a pessoa não concorreu para aquela conclusão, para aquele desenlace da transação que nós estamos falando. Para se ver no Código Penal, é muito interessante que nós podemos ir nos casos não de exclusão de necessidade, mas no artigo 61, que trata dos agravantes da pena, diz, são circunstâncias que agravam a pena quando não constitui a própria qualificação do crime, na letra J, praticados em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública. Então, note bem, esses crimes tributários que hoje são identificados pelo Supremo, pelo STJ, né? Quer dizer, o contribuinte inadimplente, mas que tenha declarado, não pagou, que pode ser criminalizado, essa criminalização tem um agravante durante o regime de calamidade. Então, pode não só não se aplicar o estado de necessidade, como se aplicar o agravante do artigo 61J. Só para você ter ideia da complexidade, professor Fernando. Quer dizer, que nós vamos de um lado para o outro. De um lado, exclusão, e de outro lado, agravamento na punição. O mesmo vale na interpretação contratual. Quer dizer, quando nós vamos para a interpretação dos contratos, o Código Civil privilegia o pacta sunt servanda. Na realidade, o Código Civil decorre, obviamente, dentro da nossa estruturação legal e constitucional, da própria Constituição. O pacta sunt servanda, ele está retratado lá no inciso 36, 36º do artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais. O que diz o inciso 36 do 36º do artigo 5º? A lei não atentará contra o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Ato jurídico perfeito. Quer dizer, o ato jurídico perfeito é o contrato. Então, a regra, pacta sunt servanda. A lei não pode retroagir para colher o fato. Então, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que ter muito sempre em consideração, isso vale para os tratados internacionais, vale para os contratos internacionais regidos pela lei de Nova York, pela lei inglesa, regido pelos tratados como é hoje os tratados da venda internacional de mercadorias, que é um tratado que o Brasil ratificou, quer dizer, o Brasil ingressou na ordem jurídica interna brasileira. Toda a nossa legislação pátria e internacional visa a preservação, a validade do contratado. A exceção é o quê? A força maior, que pode impedir, ou a força maior, caso fortuito, que pode impedir o cumprimento. Então, há um fato externo que impossibilita a pessoa de cumprir a obrigação. Qual é o resultado natural? A resolução do contrato antecipado. Então, no contrato de trato sucessivo, né, claro, nós não estamos falando aqui de contratos que se extinguem, enfim, imediatamente ou que já tiveram sua extinção no tempo. Né? Nós estamos falando dos contratos de trato sucessivo ou dos contratos cujo cumprimento a uma dilatação do tempo. Então, vou dar um exemplo de força maior. Eu compro um ticket de uma companhia aérea, aí vem a pandemia, vem o governo e diz o seguinte, olha, por causa da pandemia não pode viajar, pronto, esses aviões ficarão em terra. Ou como aconteceu depois do 11 de setembro de 2001, quando os terroristas explodiram as Torres Gêmeas aqui em Nova York. O que aconteceu? Caindo as Torres Gêmeas, o governo falou o seguinte, olha, nenhum avião levanta voo. Né? E ficamos aí, naquela época, praticamente uma semana
sem voos nos Estados Unidos. E hoje, na pandemia, vários países estão efetivamente proibidos de receber voos internacionais. Então, mas eu tenho o ticket. Ora, a empresa aérea sofreu um efeito externo impossível do seu cumprimento. Então, a força maior, neste caso, prevê o quê? A possibilidade da empresa romper o contrato da empresa aérea, evidentemente, porque ela não tem como cumpri-lo por um fator externo, retornar o dinheiro para o cidadão. Por que retornar para o cidadão? Porque senão é enriquecimento sem causa, ela não prestou o serviço. Como ela não presta serviço, ela retorna o dinheiro. Só que ela não sofre multa. Então, a força maior e o caso fortuito são excludentes aí do agravamento, da punição, da incidência das cláusulas de rompimento contratual, de inadimplência contratual. Então, esse é a regra geral no caso fortuito e na força maior. A outra questão que se trata de analisar é a chamada onerosidade excessiva. Essa onerosidade excessiva não necessariamente me produz a impossibilidade material de cumprir o contrato, não é? Como no caso que eu dei o exemplo da companhia aérea. Se o avião dela está no chão, ela obviamente não pode voar, ela não pode cumprir o contrato. O que nós temos agora, é aí que eu disse, que nós tivemos esse elemento exógeno, artificial, que se inseriu a crise da saúde pública, que gera uma crise econômica. Essa crise econômica gera toda uma distorção, né? A impossibilidade do cumprimento dos contratos. Esse impossibilitar o cumprimento do contrato não é em si fisicamente impossível. Eu posso ter, por exemplo, uma empresa, eu tenho um produto na minha empresa e eu não posso lhe entregar. Percebe? O produto existe. Eu não tenho a impossibilidade física em si de produzir o bem. O bem está lá. Ou o serviço, eu tenho a capacidade de prestar o serviço. Só que eu estou, por um fator externo, proibido de prestá-lo. Ou, para prestá-lo, eu teria uma onerosidade excessiva. Né? Quer dizer, o custo de produção daquele bem eu não tenho um insumo. Então, para eu conseguir aquele insumo, eu tenho que aguardar uma regulamentação, um efeito regulatório. Esse efeito regulatório me coloca um ônus no cumprimento. Na medida em que a pandemia começar a se dar por controlada, a economia se reabrir, nós vamos ter esse efeito de onerosidade muito claro. Por quê? Porque as empresas vão começar a ter condições de produzir, só que acontece que elas podem não encontrar os insumos. Então, nós vamos começar a ter uma briga para a compra de insumos. Né? Então, quando nós tivermos essa disputa pela aquisição de insumos para a fabricação de bens, por exemplo, nós vamos ter impacto no preço dos produtos contratados anteriormente. Então, como que nós resolvemos isso? Né? A grande dificuldade é o nexo de causalidade. Quer dizer, isso vale nos contratos empresariais em geral, vale nos contratos de concessão. Né? Esse é um problema dos contratos públicos. Né? Se nós pegarmos este exemplo dos contratos de concessão, nós precisamos analisar quem assume o risco. Né? Essa é uma grande questão que nós precisamos analisar. No contrato, quem que assume o risco? Normalmente, o poder se entende que quem assume o risco de alterações extraordinárias, caso fortuito, força maior, é o poder concedente. Né? Porque o particular, quando participa da licitação, ele participa da licitação e recebe a concessão segundo aqueles termos. Aquela equação econômico-financeira estabelecida no momento da outorga da concessão. Então, se há uma pandemia, há um terremoto, há uma enchente, enfim, há algum fator realmente externo que causa uma profunda desestabilização e desequilíbrio contratual, esse risco, em tese, é do poder concedente. Só que acontece que o poder concedente, para revisar o contrato, ele depende da provocação daquele que recebeu a outorga. Eu que recebi a outorga, vamos dizer, a gestão da rodovia. Então, eu vou chegar ao poder concedente e dizer o seguinte, olha, eu tenho que aumentar o valor da tarifa, porque, ou diminuir o valor do pagamento da minha outorga, depende da forma como foi feita a concessão, porque eu não tenho condições de ter aquele nível de volume, o volume de tráfego existente quando nós fizemos a concessão. Então, eu tenho que provar que foi este fator externo para o qual eu, que recebi a outorga, não concorri, mas que produz um profundo desequilíbrio econômico-financeiro no contrato
e que essa responsabilidade é do poder concedente. Esse é o grande problema do nexo de causalidade. Deixa eu dar um exemplo aqui prático, por exemplo, que me deixou perplexo. Eu vi aqui que o senhor prefeito de São Paulo estabeleceu agora um rodízio dia sim, dia não, com placas ímpares e pares. O fato, pelo menos publicamente alegado pela imprensa, é que isso visaria diminuir a circulação de pessoas. E evitando de circulação, evitando as aglomerações, assim por diante. Ora, todavia, o senhor prefeito autorizou o aumento de veículos no transporte coletivo, o que é absolutamente incoerente. Porque se eu aumento, obviamente, como nós vimos nas fotos nos jornais, nós temos pessoas aglomeradas. Então, o estabelecimento desse rodízio dia sim, dia não, na realidade está gerando pessoas se aglomerando e não diminuindo. Então, é um contrassenso. Então, nós precisamos indagar. Como que eu entendo essa circunstância? Ora, o senhor prefeito firmou, salvo engano, 30 ou 32 contratos de concessão de transporte coletivo no final do ano passado. Imagina eu firmar dezenas de contratos de concessão e 3, 4 meses depois eu ter que renegociar todo o desequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. E devolver dinheiro, né? Claro, então, percebe? Quer dizer, ou então, vamos imaginar, se essa pandemia se diminuir daqui 3 meses, 2 meses, 3 meses, como houve um desequilíbrio brutal no transporte coletivo, qual vai ser o preço da tarifa? Esse preço da tarifa tem que subir, é substancial o aumento. Então, na medida em que o senhor prefeito faz essa medida de rodízio, dia sim, dia não, na realidade ele está diminuindo o prejuízo para as empresas concessionárias que receberam a outorga recentemente do serviço de prestação. Então, eu não sei, alguém tem que perguntar para o senhor prefeito, o senhor está fazendo o rodízio para minimizar substancialmente o prejuízo das outorgas no serviço de metrô e de transporte coletivo, ou é para evitar que as pessoas se contaminem? Que se for para evitar que as pessoas se contaminem, então esse rodízio não serve. Então, essas questões que eu estou tentando dizer, o porquê, professor Fernando, é justamente esse nexo de causalidade. Nós temos medidas sendo tomadas de forma absolutamente incoerente pelos governos. Absolutamente incoerentes. Então, nós temos, por exemplo, eu vi que é uma preocupação que o senhor tem externou na sua indagação para o ministro Dias Toffoli, na nossa reunião de conselho virtual na sexta-feira passada, o senhor expôs também para o ministro Gilmar Mendes, que é a questão dos prefeitos que, nas cidades que têm pouco, virtualmente nada, muito pouco questão de impacto do coronavírus, da Covid-19, que eles gostariam de reabrir o comércio, como aqui nos Estados Unidos. Aqui dos 50 estados, 32 estados estão paulatinamente reabrindo a economia, porque percebem que as pessoas vão morrer de fome, vão aumentar o desemprego, vai destruir a economia. O senhor fez essa indagação, né, a sua preocupação. Por outro lado, por quê? Porque há prefeitos que estão querendo reabrir paulatinamente, com todos os cuidados, a economia nas suas respectivas cidades. Por outro lado, se o senhor se recordar, 15 dias atrás, 20 dias atrás, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais deu uma declaração dizendo o seguinte, que ele foi pedir para o governador de Minas Gerais fazer um decreto para intervir nas prefeituras de Minas Gerais, porque muitos prefeitos de cidades pequenas, mas com fábricas de produtos alimentícios, estavam determinando o fechamento das fábricas de produtos alimentícios. O que vai dizer é o caos. Então, o que esses prefeitos estavam querendo? O caos, matar as pessoas de fome, percebe? Então, precisou o governo do estado, naquela situação, intervir para que não fossem fechadas as indústrias de alimento. Então, o que eu estou dizendo? Essas medidas que nós estamos vendo, para o bem, para o mal, por incompetência, por ignorância, né? Quer dizer, o aumento desenfreado que nós vamos ter, infelizmente, de corrupção, de fraudes, de desperdícios, né? Compra de respiradores chineses que não funcionam, que não são entregues, enfim. Então, nós estamos tendo todo um desequilíbrio econômico em que nós estamos aumentando substancialmente os encargos de municípios, os encargos dos estados, que têm a obrigação de prestar os serviços básicos de saúde pública e que estão esperando o dinheiro do governo federal, que não tem dinheiro. O que vai acontecer? Nós estamos subindo, então, a dívida pública brasileira para valores próximos de 90%
do PIB, estamos queimando reservas internacionais, diariamente 500 milhões, 1 bilhão de dólares são queimados para segurar o câmbio, e tudo isso impactando nos nossos contratos. Então, o que nós temos pela frente, né? Quer dizer, então, quando eu fiz aquela ressalva inicial, que eu sou meio que nem os médicos, né? Quando dizem, a gente não sabe o que vai acontecer com o coronavírus. Olha, então, nós não temos ideia. O que nós sabemos é que, primeiro, o princípio é que os contratos têm que ser cumpridos. Quer dizer, o fato de haver uma crise não é a existência de uma crise, a decretação de pandemia, que faz com que as pessoas tenham direito a uma moratória ou não, num cumprimento de uma obrigação contratual. Se lembra que, no final de março, um grande escritório mandou uma carta para muita gente dizendo, olha, foi decretada pandemia, então queremos dizer que por causa disso não vão pagar ninguém. Percebe? Então, uma automoratória, né? Exatamente. Então, o que eu queria dizer é que, primeiro, para os empresários, para os advogados, para as pessoas os prestadores de serviço, todos nós que temos as nossas obrigações e os nossos direitos também a perceber dos nossos clientes, é muito importante nós fazermos uma análise profunda das circunstâncias de cada contrato. E aí que nós entramos num outro patamar das nossas análises, né? Essa questão que eu dizia, então, o pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, né? Os contratos têm que ser cumpridos. Estando assim as coisas, buscando esse reequilíbrio das obrigações, esse dispositivo, essas disposições que vêm, como eu disse, tem lá o ato jurídico perfeito, será respeitado segundo a Constituição, o nosso Código Civil exige o cumprimento dos contratos, e depois o Código Civil ele vai estabelecer diversos artigos que justamente com variações de linguagem vão dizer isso, vão reconhecer que uma obrigação não deve ser cumprida e poderá gerar rescisão antecipada do contrato no caso de força maior e caso fortuito. E esta força maior poderá indiretamente gerar uma onerosidade excessiva para uma das partes. Essa onerosidade excessiva é que leva ao direito de se pleitear judicialmente, se for o caso, né? Tem que ir a juízo pedir a readequação do contrato ou tentar, na medida do possível, forçar ou levar a uma negociação. Depois, se quiser, podemos analisar um pouco o que mundialmente se pensa, pelo menos em termos de estratégias e de necessidade de negociação. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta e um nobre advogado que nos ouve também já fez a mesma pergunta. Eu tenho visto aquele PL que foi muito saudado no início como uma preocupação importante. O ministro Toffoli parece que participou dando ideias também, do senador Anastasia, que é um senador muito elogiado, né, pela sua conduta jurídica e tal. O PL 1179, ele tem um artigo que é um pouco incompreensível, que é o artigo 7º, porque ele fala, não se consideram fatos imprevisíveis, para evitar de que o contrato seja revisto, né? Para fins exclusivamente lá dos artigos que o senhor mencionou, o aumento da inflação, tudo bem. A variação cambial, a desvalorização, a substituição do padrão monetário. Então, quer dizer, hoje, quem tem contrato em dólar, né? Porque com essa desvalorização da moeda, evidentemente que é um fato imprevisível, que o contrato em dólar foi por causa do corona. E eu também concordo que é pela atitude, muitos são causados pelas atitudes responsáveis dos governos. Hoje o general Mourão faz um excelente artigo no Estado de São Paulo, dizendo que nunca viu um país tratar-se tão mal de si próprio como o Brasil. É né? verdade. E é uma coisa extraordinária. Eu vi, por conta de um dos simpósios aí que o ministro Gilmar Mendes me convidou, já falei isso com o senhor, que acabou me dizendo que era a realidade. O presidente Trump se reúne com governadores de outro estado, tentam fazer um pacto federativo, quer dizer, e aí que existe consolidada a autonomia dos estados, diferente daqui. Aqui foi uma invenção agora que nós fizemos, porque o presidente achava que devia abrir, os governadores fecharem, então se entendeu que deveria prestigiar os governadores. Mas agora mesmo, nessa última decisão do Supremo, o Supremo diz é preciso que esteja respaldado em cuidados médicos, cuidados das autoridades sanitárias, etc.
Hoje eu vi uma decisão de Minas Gerais, não me lembro de onde agora, uma decisão que o desembargador mandou abrir o comércio porque as autoridades sanitárias locais realmente respaldaram para o prefeito que poderia abrir com cuidado, com máscara, claro, com todos os cuidados possíveis. Então, foi respaldado. E, por outro lado, eu vi duas decisões hoje que foram mantidas o fechamento, respaldando a autoridade do prefeito, porque não foi feito, vamos chamar, um laudo, né, dessas autoridades sanitárias. Então, quer dizer, agora eu pergunto se fosse o contrário, se os governadores estivessem abrindo tudo e o Poder Central achasse que tivesse fechar, qual seria a decisão? Né? A autonomia de quem? Eu diria o seguinte, professor Fernando, o que assusta é essa chamada teoria da precaução, não quando ela se dá de forma prudente, mas a da precaução do sujeito que não quer ser processado. Então, o sujeito acha melhor não fazer nada. Infelizmente, nós temos uma tendência que tem sido chamada até de apagão das canetas no Brasil, que é a autoridade não querer decidir. Ela fica com medo de decidir e ela fica com medo que, então, vá lá. Quer dizer, o sistema SUS, né? O nosso sistema, a ideia do sistema SUS é uma ideia muito positiva, mas é um sistema que está fracassado. Ele precisa de investimentos, nós não temos como atender o Brasil inteiro. A maioria das cidades brasileiras não tem UTI, muitas não têm sequer Santa Casa, não tem sistema de saúde que nós precisamos investir. O ano passado, se lembra, no Rio de Janeiro, os hospitais fecharam. Literalmente, não tinha crise do coronavírus, né? Então, nós sabemos que nós temos que privilegiar, investir. Investir não é tão necessariamente dar mais dinheiro, porque dinheiro tem muito dinheiro para a saúde, mas é investir na gestão, né? Mas como nós temos essa questão de que os prefeitos, os governadores, ficam com receio de que os médicos possam estar certos e vão morrer muito mais pessoas do que as que seriam necessárias no sentido inevitáveis, vamos dizer assim, então ninguém decide. Esta falta de decisão significa dizer o seguinte, que ou decide errado, né? Por isso que nós estamos vendo essas compras erradas de produtos, assim por diante. Então, como eu dei esse exemplo agora dessa decisão do prefeito de São Paulo, de fazer o rodízio. Ou ele quer evitar o coronavírus, então não pode ter rodízio, tem que deixar as pessoas não se aglomerarem. Ou ele quer privilegiar ou manter o sistema de transporte coletivo funcionando, então ele faz isso. Olha, diminui-se o número de carros privados, porque assim as pessoas têm que recorrer ao transporte coletivo. Esta confusão, professor Fernando Passo, me parece que também está nesse projeto que o senhor levantou dessa lei de transitória, desse regime transitório em face da Covid, né? Esse PL que está sendo 1179, relatado pelo senador Anastasia. O senador Anastasia assim, é um homem respeitado, é um jurista, é um homem de respeito. Agora, teria que perguntar para ele, né? O que eu tenho notado no Brasil, acho que o vice-presidente Mourão foi muito feliz nesse artigo que o senhor citou hoje do Estadão, quando ele fala que o brasileiro se trata muito mal, é um país que se trata muito mal, e ele diz que não tem debate, porque se alguém fala que o isolamento não deveria ser feito da forma como está sendo feito, como foi feito, ele fala, automaticamente já é excluído do debate. Automaticamente aparecem os defensores, parece que torcida para a doença. Não, torcemos para doer, morreu mais um, morreu outro. Tal. E queria-se essa dicotomia entre economia e a crise de saúde pública, sem perceber. Vou dar um exemplo. Nós temos 3 crianças por minuto nascendo no Brasil. São 4 mil crianças por dia. Em 3 dias, nascem 12 mil brasileiros novos. Morreram da Covid 10 ou 11 mil pessoas. Não sei quantos de Covid, porque ano passado morreram 70 mil pessoas de doenças respiratórias. Agora só se morre de Covid. Então a gente não sabe se efetivamente esses 10 mil foram testados, não foram testados. Nós vamos admitir que o número esteja correto. Então, desde o dia 27 de março, quando tivemos ao 26 de março, teve o primeiro caso, até hoje morreram 11, 12 mil pessoas. Quiseram eu que não tivesse morrido nenhuma. Claro, é uma tragédia para todas essas famílias, né? Nós não queremos que ninguém morra. Mas nós somos mortais, infelizmente vamos morrer. Mas nasceram 12 mil brasileiros em 3 dias. Então, imagine o que vai acontecer. Os pais dessas crianças precisam trabalhar, porque elas precisam de leite, elas precisam ser alimentadas. Então, por isso que essa falsa dicotomia
entre crise da saúde, gerir a saúde pública ou a economia, não podem ser feitos. Por isso que o diretor-geral da OMS, no dia 13 de abril, fez um discurso muito firme, informando isso. Olha, isolamento social em país pobre não é o caso, que as pessoas precisam trabalhar de manhã para ter o alimento na hora do almoço. Então, esse debate precisa ser feito, e é isso que o senhor vice-presidente me parece que foi feliz nesse artigo de hoje, que ele falou, vamos pelo menos debater. Querem fechar tudo, querem fazer lockdown, mas vamos pelo menos conversar. Então, a falta de debate, por exemplo, desse artigo que o senhor mencionou aqui, do artigo 7º desse PL, né? Que não se consideram fatos imprevisíveis para fins dessa crise da Covid, o aumento da inflação, variação cambial, desvalorização ou substituição do padrão monetário. Bom, para mim, isso aqui é uma estultice do ponto de vista jurídico. Não tem pé nem cabeça, trocando em miúdos. Como que eu posso excluir de antemão, sem saber o resultado que eu tenho, se foi lícito ou se foi ilícito, por exemplo, a variação cambial ou a inflação? Percebe? Isso aqui, para mim, é cláusula bancária. Se eu fosse banco, se eu fosse um dos 5 ou 6 maiores bancos brasileiros, eu escreveria essa cláusula. Então, a gente tem que perguntar para o senador Anastasia. Senador, o senhor escreveu uma cláusula aqui para, a princípio, me parece, para o sistema financeiro. Né? O sujeito não pode alegar isso para não pagar a dívida de cartão de crédito, enfim. Então, por que foi isso? Eu tenho que perguntar para o senador Anastasia. Qual foi a agenda? Qual foi a agenda? Pode ser lícita, eu não estou dizendo que se ajude de má fé. Pode ser lícita, pode ser que ele acredite que o sistema financeiro tem que ser privilegiado, porque senão vai criar uma distorção na sociedade muito, muito maior. Mas eu vou dar um exemplo desse artiguinho que eu lhe mostrei aqui, de 1988. Qual que era o caso? Dívida dos cafeicultores e teoria da imprevisão. O que era o caso aqui? No Plano Cruzado 1 e 2, que foi em 1986 e 1987, o governo Sarney prometeu inflação zero. Os cafeicultores foram junto ao governo para o financiamento de sua safra e assinaram uma série de contratos cujo pagamento se daria 2, 3 anos depois, começaria o pagamento desses contratos. Quando eles firmaram o contrato, a inflação era zero, ou prometida zero pelo governo. Então, vamos dizer que a receita que a empresa, que o cafeicultor ia ter, era 100 e ele comprometia 50% no pagamento daquela dívida. Então, para cada 100 que ele recebesse, 50 seria pago de dívida. 2 anos depois, como o governo não conteve a inflação, a dívida dobrou. Ela ficou 200% do valor da receita do contrato. Então, inicialmente, o cafeicultor receberia 100 e daria 50 para o banco. 2 anos depois, ele continuou recebendo 100, porque ele já tinha vendido o café nos mercados internacionais, ele continuava devendo 100. E sabe para quanto foi a dívida, doutor Fernando? 200. 200. Então, ele tinha que receber 100 e dar 200 para os bancos. Então, por isso que foi toda a discussão foi a dívida dos cafeicultores e a teoria da imprevisão, que grandes juristas brasileiros deram pareceres, enfim. O que acontece? Os bancos privados reconheceram a teoria da imprevisão e os bancos privados passaram a negociar com os cafeicultores. E os bancos oficiais não. Continuaram exigindo a dívida. Então, precisou ser em juízo, até que aí houve um grande clamor nacional por causa do quê? Variação na inflação. O senhor entendeu? Então, como que nós podemos excluir nesse PL 1179, aqui, que institui esse regime jurídico emergencial e transitório, como que nós podemos excluir de plano a variação cambial, inflação ou mudança do padrão monetário? Então, não faz sentido nenhum. Então, tem que perguntar para o senador Anastasia. Esse PL foi aprovado no Senado, agora está na Câmara dos Deputados. Ele me parece muito complexo. Ele trata de aumentar poderes de síndico. Enfim, eu acho que aqui a sociedade tem que se respeitar um pouco a liberdade da sociedade conseguir equacionar os seus problemas. Por exemplo, suspensão de despejo. Isso é uma prática normal. Por exemplo, que realmente se faz. Suspende-se o despejo, mas não se faz o perdão da dívida, como inicialmente constava-se desse projeto. Então, o que me parece, professor Fernando? Eu sei que nós já estamos aí caminhando para o final, né?
falando das estratégias, do que nós temos que pensar. É muito importante para os senhores empresários, os advogados e advogadas que dão assessoria aos empresários, realmente tomarem pé da situação. Né? Então, eu fiz aqui, eu tinha feito umas anotações, depois eu faço um artigo, até lhe mando, o professor Fernando Passos. Mas são isso, quer dizer, qual é o objeto do contrato? Né? Então, nós temos ideia, é um contrato de prestação de serviço continuada, é um contrato de compra e venda de bens, o bem já foi produzido, o bem já foi entregue, não foi entregue, é um contrato condicional, não é condicional, ele tem exclusividade, os insumos foram comprados, não foram comprados, o que vale dizer, os pagamentos estão atrasados. Então, é muito importante nós raciocinarmos de forma concreta. Nós não podemos raciocinar numa circunstância de revisão contratual com uma generalização dizendo o seguinte, olha, como houve a pandemia, logo eu não cumpro mais o meu contrato. Né? Eu me recordo de um caso público, eu vou contar, que envolvia a United Airlines. Eu era advogado de um grande hotel de São Paulo e a United Airlines tinha entrado no Chapter 11, que seria uma recuperação judicial nos Estados Unidos. Aí ela mandou uma carta de 3 linhas para todos os seus fornecedores do mundo inteiro, dizendo, olha, como nós entramos em recuperação judicial, o senhor, por favor, abaixe 30% no valor do contrato, senão nós não vamos cumpri-lo. Quer dizer, no caso desse hotel, ele tinha participado de uma licitação privada durante 6 meses, estabelecendo o valor do contrato. Quer dizer, 3 meses depois, recebe uma cartinha, olha, o senhor baixe 30% naquele preço, senão nós rompemos o contrato. Ora, eu me lembro que eu ingressei em juízo, consegui eliminar, tornando curto uma longa história, a companhia aérea, na época, não cumpriu, eu estava conseguindo pedir, entrei com pedido de prisão do senhor presidente da companhia aérea no Brasil, aí a companhia aérea resolveu cumprir o contrato. Quer dizer, percebe? Isso que eu estou dizendo é público, isso foi noticiado na época pelos jornais brasileiros, tudo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o fato de eu passar por uma crise não me dá um cheque em branco para simplesmente eu sair para os meus fornecedores, né, para os meus credores, e dizer, não vou cumprir a obrigação. Então, senhores e senhoras que nos ouvem, trabalham nessa área de contratos, sejam contratos domésticos brasileiros, contratos internacionais. Vamos raciocinar com um caso concreto. Os senhores têm que pegar cada contrato, analisar, fazer uma radiografia das circunstâncias de cada um dos seus contratos, analisar os seus contratos com seus fornecedores, os contratos com seus clientes, para saber como estabelecer as bases de uma negociação. E mostrar esse nexo entre o que houve na pandemia e o que está lhe afetando o contrato. Se possível, vamos fazer negociações. O Poder Judiciário deverá ser realmente utilizado em último caso. O Poder Judiciário vai estar atravancado, não terão condições de analisar as circunstâncias de cada contrato, quer dizer, vão ficar anos, e nós precisamos recuperar a economia muito rapidamente. Assim que começarmos a ter um controle maior, ou entender, pelo menos, os efeitos da pandemia de uma forma um pouco mais concreta. Aqui em Nova York, por exemplo, já tinha um navio da Marinha, que era UTI, já foi embora, já está sobrando, já tem lugares nas UTIs. Quer dizer, então, esse pico vem, se diminui, e as coisas, se Deus quiser, aí mais tempo, menos tempo, vão se adequando. Mas precisa-se estar, não se pode deixar como está para ver como fica. É preciso realmente analisar e analisar as implicações internacionais. Variação cambial é um tema bem mais complexo. É claro que se essa afetação foi no curto prazo, é mais fácil provar o efeito da pandemia. Se é um contrato de longo prazo, é um pouco mais difícil. Né? E os tribunais eles têm análises muito mais conservadoras. O professor Fernando, como o senhor sabe, seja no Brasil e seja nos tribunais internacionais. Então, espero, professor Fernando, que pelo menos, dentre essas mais dúvidas, às vezes, do que certezas, que nós tenhamos pelo menos um caminho que as pessoas têm que pensar que, sim, o contrato, a regra, o contrato ser cumprido, ou readequado se houve uma onerosidade excessiva ou impossibilidade material no cumprimento do contrato. Isso só se vê caso a caso. Nós temos orientado aqueles que nos procuram, principalmente os comerciantes, os pequenos empresários, né? Que guardem todas essas provas da contabilidade, da diminuição efetiva, né? Porque aí fica muito mais fácil de se provar.
E, na verdade, eu acho que a solução é essa realmente que o senhor apontou. O Tribunal de Justiça de São Paulo criou um projeto piloto de conciliação e mediação pré-processual. Só que eu tenho sido, claro, eu não vou desestimular isso nunca, né? Porque é uma iniciativa boa, mas é uma iniciativa que faz o juiz marcar uma audiência para tentar o acordo. Então, não vai, em 7 dias, não vão conseguir. Então, a ideia realmente é que as partes busquem dentro da transparência, não é verdade? Todo mundo vai perder alguma coisa. A pandemia realmente é inevitável. Não, todos nós perdemos, professor Fernando, não há dúvida, né? Agora, a lei de mediação é de 2015, se não me engano, né? E o problema da lei de mediação brasileira é que a judicial ela tem esse viés de intervenção muito grande do judiciário, que o senhor disse. O juiz tem que marcar. E isso, infelizmente, leva que... Olha, o que puder ser feito fora do judiciário, né, a negociação fora do judiciário, é o melhor caminho, professor. É verdade. E nós estamos pensando também, porque aqui as nossas autoridades, as nossas entidades, tanto a Associação Comercial como o Sindicato do Comércio, podem fazer funcionar algumas câmaras ali de mediação, né? Para fazer a mediação. E eu acho que com a mediação nós vamos colocar outra vez a nossa sociedade, porque hoje eu estou sentindo que há esse espírito colaborativo, né? Mesmo de quem está perdendo, está percebendo que um pouco vai ter que abrir mão também de alguma coisa, né? Agora, tem que provar, como o senhor disse, que o outro não está querendo se aproveitar da situação. O problema é esse. Eu acho que a forma... Enfim, não vamos ter tempo de discutir aí as questões de negociação, mas efetivamente é isso, professor. Precisa fazer, as pessoas precisam estar abertas à negociação, entender a posição do outro, agir de forma objetiva e construtiva. Com isso, nós retomaremos o crescimento econômico na medida do possível, o mais rápido. Tá ótimo. Bom, eu queria agradecer muitíssimo a vossa presença, dizer que na próxima live nossa, semana que vem nós não teremos, porque também os alunos da Uniara estarão em prova, e talvez se tivermos, teremos no final de semana, mas a próxima será com o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Dr. Dimas Ramalho, que é um professor, ilustre professor, e que vai dizer sobre isso, o controle dos gastos públicos que o senhor mencionou muito bem, não é? E também... Eu queria lembrar, professor, que temos a sua participação aqui no nosso web seminário de quarta-feira que vem, 20 de maio. O professor Fernando Passos aí será o nosso expositor, com o professor Newton De Luca, professor de Direito Comercial da USP, desembargador federal do Tribunal Regional Federal, dos maiores comercialistas brasileiros, vai estar, então, com o professor Fernando Passos, quarta-feira, das 11 ao meio-dia. O professor vai divulgar esse evento. Estamos todos aí querendo ouvir sobre recuperação judicial e extrajudicial de empresas. Este é um tema importantíssimo que o professor Fernando Passos vai nos ensinar quais são as novidades e os desafios, né, professor? Muito obrigado. E o pessoal daqui do escritório, meus colegas, estão dizendo que o desembargador Newton De Luca mandou vários abraços para nós aqui nesta live. E depois eu vou divulgar no meu Instagram também esse honroso convite, que eu acho que vai ser um debate de enorme envergadura sobre a questão da recuperação judicial. Eu queria agradecer enormemente a sua disponibilidade, agradecer a todos os nossos internautas, porque sem eles não teria razão de ser esse nosso esforço, essa nossa contribuição para a sociedade, e são temas em aberto, né? Cada um agora pode, evidentemente, tomar a sua reflexão. Nós não temos reflexões fechadas, não é? E não somos a favor de um ou de outro, somos a favor do Brasil. Né? Exatamente. Esse que é o problema, né? Buscar transparência no debate e ter debate. Parabéns, professor Fernando Passos, pela contribuição que o senhor tem dado ao país, à academia, a nossa querida OAB, deixo o meu abraço também ao nosso presidente, doutor Tiago, e vamos colaborar, os sindicatos, tudo tem que realmente criar esses meios alternativos. Fico à disposição para uma outra oportunidade de estar juntos e lhe espero quarta-feira que vem para discutirmos recuperação judicial. Muito obrigado, e para encerrar, quero agradecer muito à Uniara, o seu mestrado, e eles estão finalizando aquele projeto também para facilitar a recuperação judicial. Quem sabe na quarta-feira eu já tenho novidades sobre o tema. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Cuidem-se.